Assentados mesmo, vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento em reverência, nós entramos em Tua presença através da oração. E agora nós vamos estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que permaneças conosco. E que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, que Ele possa agir aqui dentro, em cada coração e também nos internautas. Que seja uma noite marcante, uma noite de um encontro transformador. Batiza-nos com Teu Santo e Bom Espírito. Preenche esse ambiente com o ambiente celestial. E faze com que nós todos tenhamos essa noite uma experiência maravilhosa ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, irmãos, é um dos temas mais impactantes para mim. E eu, de propósito, deixei para segunda-feira. Para que as pessoas pudessem entender que a segunda-feira a gente está valorizando cada noite, com temas especiais cada noite. Não tem assim, o melhor tema vai ser no sábado e o menos na segunda, na terça. Não. Todos eles foram trabalhados para serem temas importantes para cada noite. Certo? O tema de hoje, quem me acompanha nas redes sociais já viu, chama o Encontro Transformador. A minha esposa é que prepara para mim todas essas apresentações das minhas redes sociais. Ela não está conosco agora, ela virá na sexta-feira, vai estar conosco na sexta e no sábado. E ela cuida das minhas redes sociais. Quando vocês postam alguma coisa e me marca, ela que recebe lá e reposta e tudo. Então, todos os meus temas, ela prepara o post e a gente faz um trabalho juntos, né? Nem sempre ela pode estar comigo pelo trabalho dela, mas sempre que possível ela vem. Então, quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto lá a postagem do tema de hoje. Um encontro transformador. Nós vamos então ler primeiramente um texto de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Atos 9, a partir do verso 1. A gente vai ler vários versículos desse capítulo, que é o texto base. Depois a gente vai ter mais um texto durante a exposição, e eu vou citar outros também. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 até o 9. A gente vai ler 9 versículos, já de uma vez. Todo mundo achou? Quem achou aí, diga amém. Amém. Vamos ler então. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Até aqui. É uma história relativamente conhecida, bem conhecida de quem frequenta a igreja, de quem estuda a Bíblia, mas de quem não frequenta a igreja é relativamente conhecida. E eu gostaria que nós, nessa noite, analisássemos um pouco a história desse homem que aparece com 2 nomes. Um dos nomes dele é Saulo. E você sabe que Saulo é a tradução grega do seu nome hebraico. E Paulo era o seu nome em latim. Bom, nós não vamos nos prender muito nessa questão do nome, mas uma coisa importante é bom dizer já de cara. Quando você lê na Bíblia sobre Saulo, a Bíblia fala assim: Saulo de Tarso, né? Já viram assim? Saulo de Tarso. É curioso, né? Porque a Bíblia não fala assim, Isaías
de tal cidade. Não fala assim, Pedro de tal cidade, né? Fala assim, fala Isaías, fala Moisés, fala Jeremias, fala Ezequiel. Mas o Saulo, a Bíblia fala, é de Tarso. E o que tem a ver esse negócio de ser de Tarso? Por que tem que dizer que o cara é de Tarso? Deve ter uma razão, né? Sim, tem razão sim. Vocês sabem que Tarso era uma cidade pequena, mas uma cidade importante. Hoje Tarso está no território da Turquia. Mas é interessante dizer que Tarso era uma região importante, porque tinha naquela cidade algumas... era forte na política, era forte no comércio, era forte em várias coisas. Mas o que chama a atenção em Tarso era que Tarso era um centro educacional acima da média para aquele tempo. Então isso chama a atenção. Tarso era uma cidade com uma forte estrutura de educação. Quando eu li sobre Tarso, eu fiquei pensando em Oxford, na Inglaterra. Quem já foi a Oxford sabe, né? Oxford é uma cidade curiosa, é uma cidade que você anda ali e respira educação o tempo todo, porque você vira uma esquina e está dentro da universidade. Andou mais um pouquinho, já está na cidade. Andou mais um pouquinho, está de novo na universidade. Então você quase que não consegue separar a universidade da cidade de Oxford. Tamanha a força da universidade. A mesma coisa acontece em outros lugares. Mas nesse caso aqui, Tarso era uma cidade que tinha essa força educacional. E, inclusive, em Tarso, tinha ali, por exemplo, um centro cultural filosófico. Tinha uma escola de retórica, de literatura, de hermenêutica, e, inclusive, se tornou a capital cultural dos estoicos. Então, era um lugar realmente interessante. Quando a Bíblia fala, é Saulo de Tarso. Agora, analisemos Saulo de Tarso. O camarada simplesmente era um doutor. Falava 5 idiomas. Naquele tempo, falar 5 idiomas. Hoje, com tanto aplicativo, com tantas escolas, com tanta possibilidade de viagens, com tanta coisa nas mãos, eu não sei se aqui a gente tem muitas pessoas que falam 5 idiomas. Talvez tenha aqui alguns, mas com certeza não são muitas pessoas, eu imagino, pelo menos. Olha, para falar um outro idioma, além do português, já é uma luta. Já tentou falar inglês? A gente pode até falar assim para o dia a dia, mas você fazer uma palestra, dar uma aula, fazer um sermão em outro idioma, é difícil. Eu prego bem em português e prego em espanhol fluentemente também. Mas eu sei que mesmo o espanhol, que parece que é fácil, não é fácil. A gente, quando começa, o espanhol é moleza. Moleza nada. Engana você, você pensa que é fácil e não é. E uma coisa é você se comunicar no dia a dia, e aí aqui temos um pastor hispano, um pastor do Equador, que está trabalhando no Brooklyn, e hoje nos honra com a presença dele, meu amigo. E a gente sabe, ele está falando português, você sabe como é difícil. Uma coisa é você falar em português aqui, você que é do Equador, outra coisa é você pregar em português. São coisas completamente diferentes. Agora, imagina você, Saulo de Tarso, era poliglota, meu amigo, 5 idiomas. Não é para qualquer um, não. E outra coisa, a Bíblia tem outra citação sobre Saulo, que também chama a atenção. Fala assim, ele estudou aos pés de quem? Gamaliel. E aí você fala, por que a Bíblia fala isso? Porque o Gamaliel era o cara, era o mestre, era aquele professor que todo aluno queria tê-lo como orientador de teses. Entendeu? Aquele professor, sabe, nas faculdades, nas universidades, quando tem aquele cara que é o mais assim, assediado pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento que tem, quando ele chega assim, os alunos, shh, né? Esse é o mestre dos mestres, né? Então Gamaliel era assim, e a Bíblia fala que Saulo estudou aos pés de Gamaliel, mostrando a importância que era uma pessoa muito estudada, muito bem preparada, muito capaz, né? Então está dando uma ênfase na preparação, nos estudos de Saulo de Tarso. Assim era Saulo. E além dele ser uma pessoa muito bem preparada, com profundos conhecimentos em línguas e em tantas outras coisas e tudo, Saulo era religioso. E isso parece que nos dias de hoje, parece que para alguns é contraditório, né?
Você já viu que alguns adolescentes e jovens, quando chegam na época da faculdade, começam a questionar a fé, começam a questionar a Bíblia? Não são todos, mas alguns passam por isso, né? E já duvida se o Mar Vermelho foi aberto pela fé, se aquilo é verdade, se não é verdade. Já questiona o maná, já questiona isso, questiona aquilo. Parece que não há uma compatibilidade entre a fé e o conhecimento, entre a ciência e a fé. Parece que há um problema por aí, né? Parece assim. Então a história de Saulo chama atenção, porque era um cara de um nível acadêmico elevadíssimo, acima da média, impactante, poderoso, power, e era religioso. Era temente a Deus. Era de princípios judaicos. Era daquela linhagem ali dos fariseus. Um camarada extremamente religioso. Então você vê que Saulo se destaca por aí, para começo de conversa. Agora, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, tem seus problemas. E Saulo também tinha os seus problemas. Porque Saulo, ele ficou sabendo sobre Jesus e sobre o cristianismo. E Jesus era judeu, estava tudo certo até aí. Mas de repente Jesus começa a fazer um movimento e chama a atenção de todo mundo. E começa a curar, começa a fazer obras incríveis. E Jesus começa a impactar todo mundo. E vai surgindo um movimento chamado O Caminho. Depois chamaram de seita. E foi indo e foi virando o cristianismo, né? Então Saulo começa a ouvir do cristianismo, de Cristo. Ele vai analisar, vai estudar o que é esse cristianismo aí, e vai pesquisando tal. E Saulo descobre que o cristianismo seria uma ameaça real ao judaísmo, na cabeça dele. Porque o cristianismo tem uns princípios que são estranhos ao ser humano natural, vamos colocar assim. Ou seja, uma visão horizontal das coisas levam as pessoas a questionar o cristianismo, porque o cristianismo tem uns princípios que a maioria das pessoas não concordam. Por exemplo, se alguém bateu na tua face direita, dê a face esquerda. Não é estranho isso? Porque no mundo lá fora, assim, bateu, levou. Simples assim. É ou não é? Me fechou no trânsito, eu te fecho na outra. É assim, entendeu? Xingou, eu xingo também. Então, isso é o ser humano pecador. Agora, vem o cristianismo e fala assim, não, bateu numa face e dá outra. Na visão normal do dia a dia dos seres humanos, é assim, você ama quem te ama. É ou não é? Você ama quem te ama. A pessoa não te ama, pisou na bola, traiu, você fala, então ok, então não te amo mais. E é simples assim, vida que segue, vai para o teu caminho que eu vou para o meu. A Bíblia não, o cristianismo não fala assim, ame os seus amigos, mas ame também quem? Os seus inimigos. É estranho. Então Saulo começa a estudar o cristianismo e ele fala assim, rapaz, esse negócio, se isso aqui crescer, vai engolir todo mundo. Porque isso aqui é algo acima do normal, é algo fora do comum. E era mesmo. Aí então ele vai analisando e tudo, e ele fica preocupado, e ele resolve que, ele decide que ele mesmo deveria impedir o crescimento do cristianismo. Assim, não, esse negócio não pode dominar, não pode crescer. E ele mesmo resolveu colocar a mão na massa e impedir o crescimento do cristianismo. E aí ele passa a ser um perseguidor dos cristãos. Ele começa a perseguir os cristãos. E a Bíblia relata alguns momentos, em alguns casos, em que ele protagonizou perseguições e mortes. Se tornou um homem temido, inclusive, pelos cristãos. E nesse relato que eu li com vocês, o texto que a gente leu, diz que ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, e dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu autorização para ir para Damasco para perseguir homens e mulheres que eram cristãs ou cristãos. Mas o que chama a atenção é que fala assim, Saulo respirando ainda ameaças e morte. Veja esse ainda, né? Está mostrando que a Bíblia está tratando de uma pessoa que estava realmente decidida, que tinha uma certa raiva, que tinha uma certa ira e que estava disposto a perseguir mais cristãos. Ele pede autorização para ir a Damasco para continuar fazendo essas perseguições. Assim era Saulo. Só que a Bíblia, quando vai falando assim de Saulo, vai mostrando muitas coisas curiosas. Uma delas, por exemplo, é que Saulo, ele fazia essas coisas, perseguia os cristãos, etc. Mas ele era uma pessoa sincera,
Não é estranho isso? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com as pessoas, porque às vezes tem gente fazendo uma bobagem, e quem é mais maduro na fé tem que entender um pouco mais o contexto, para não ser assim um instrumento de bloqueio, porque às vezes a pessoa que está perseguindo hoje, amanhã ela se converte, entendeu? A pessoa que hoje não aceita, não apoia, calma, não fique nervoso com essa pessoa. Seja misericordioso, ore por ela, dê tempo ao tempo, entenda que cada um tem o seu momento, porque o que persegue hoje, o que se opõe hoje, amanhã pode ser um dos nossos, amanhã pode ser um seguidor de Cristo. E Saulo era assim, era uma pessoa sincera, mas estava fazendo uma coisa errada. Tem muita gente sincera fazendo coisa errada. Tem muita gente que é sincera e está no erro. Entendeu? Não basta ser sincero, mas a pessoa às vezes está no erro, por quê? Porque a verdade ainda não está clara para ela, ou não chegou ainda para ela. E cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, entendeu? É mais ou menos assim, se você pegar o Salmo 121 e ler o Salmo 121, se nós todos decidirmos ler o Salmo 121, esse Salmo vai fazer sentido diferente para cada um de nós. Entendeu? Você lê ali, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ler isso, para quem tem tudo e está tudo bem, não tem o mesmo impacto que tem para alguém que acabou de ser traído, por exemplo. Ou alguém que acabou de perder o emprego, por exemplo. Ou alguém que acabou de chegar de um hospital e com diagnóstico de câncer, por exemplo. Então, o mesmo texto, ele passa a ter sentido diferente para as pessoas. Depende do contexto, do momento. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para não julgar as pessoas. Porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. Mas você tem uma maturidade X, enquanto que o outro ainda não tem a maturidade que você tem. E às vezes você acha que você é mais maduro que o outro, quando na verdade pode não ser. Então, esse cuidado é sempre muito importante. E Saulo era uma pessoa sincera, mas estava fazendo uma coisa errada. Na cabeça dele, estava fazendo certo, mas estava errado. Então, aconteceu um episódio muito impactante, gente. Um episódio que, para mim, foi o ponto da virada. Para mim, foi o ponto da conversão dele. É esse episódio que eu vou colocar agora para vocês. Sabe como foi? Um dia, pegaram um rapaz chamado Estevão. Estevão era servo de Cristo, seguidor de Cristo. E eles pegaram Estevão e tentaram com que Estevão desistisse da sua fé cristã. Estevão não desistiu. Eles insultaram, provocaram, tentaram de tudo para Estevão abandonar essa fé. Ele não o fez. Então, um grupo de pessoas formou um círculo e colocou Estevão no meio. E quem estava ali? Saulo, de Tarso. A Bíblia usa uma expressão dizendo assim, que Saulo consentia nessas coisas, apoiava esse tipo de atitude. Ok? E aí Estevão estava ali, e essas pessoas em volta, insultando, provocando, e tentando que ele desistisse. Ele não desistiu. Ele era cristão, era seguidor de Cristo e permaneceu firme. Então ameaçaram, falaram, se você não mudar sua postura, você vai morrer, nós vamos matar você. E Estevão não estava nem aí, pode matar, eu vou continuar firme na minha fé. E continuou firme na fé. E enquanto era insultado, ele teve uma visão, ele viu Jesus no céu. Estevão viu Jesus no céu. E então insistiram, continuaram insultando e tudo. Até que chegou o momento que falaram assim, ok, você vai morrer mesmo, não tem mais jeito, você vai morrer. Pegaram pedras para apedrejar Estevão. E Estevão falou assim, espera um pouquinho, calma, não me mata ainda, espera aí, me dá um minuto. É o seguinte, posso fazer uma oração? Deixa eu fazer uma oração primeiro, antes de vocês me matarem. E Estevão fez uma oração, olha o que é o cristianismo, olha o que é cristianismo. Aí Estevão faz uma oração, a oração dele é assim, Pai, não lhes imputes este pecado. Parafraseando a oração dele. Senhor Deus, esses homens aqui vão me matar daqui a pouco. Então, antes que eles me matem, eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Eu os perdoo. Eu perdoo os meus assassinos antes deles me matarem. E eu quero pedir para o Senhor uma coisa. O Senhor pode perdoá-los também? Porque é o seguinte, eles vão me matar, mas eu quero encontrá-los na ressurreição. Quero encontrá-los no céu. Então, assim, Senhor, eu os perdoo. E eu peço para o Senhor perdoá-los também. Pode ser? Em nome de Jesus, amém. Estevão termina e fala, pessoal, pode matar agora. É louco isso. Está vendo o que é o cristianismo? Porque o homem natural não faria isso.
Mas Estevão fez isso. E o que o pessoal fez? Matou Estevão, apedrejou Estevão. Ele morreu mesmo. E Saulo estava ali. Saulo coordenou esse processo. Saulo coordenou esse massacre. Mas aquelas palavras de Estevão não saíram mais da cabeça de Saulo. Aquele perdão, aquela atitude. Saulo pensou, que é isso? Como é que alguém pode ser assim? Aquilo ficou na cabeça de Saulo. Irmãos, o perdão salva as pessoas. A misericórdia resgata as pessoas. Estevão perdoou, usou de misericórdia, morreu, mas ofereceu perdão. Não viu mais nada, morreu. Tempos depois, Saulo pede cartas para Damasco, para perseguir mais cristãos e matar mais cristãos, como a gente leu. Aí o que aconteceu? Saulo estava indo de caminho com uma equipe, tinha várias pessoas com ele, indo para Damasco para fazer esse massacre. E aí naquele dia, Jesus falou assim, hoje eu vou dar um estudo bíblico para esse camarada. Porque tem gente que não adianta eu dar o estudo que a pessoa não vai aceitar. Tem pessoas que não adianta colocar aqui a transmissão da nossa semana, a pessoa não vai assistir. Tem gente que nunca vai ver a Novo Tempo. Tem gente que nunca vai receber um livro, Grande Conflito, e nunca vai receber uma Bíblia, ou sei lá o quê. Tem gente que nunca vai vir aqui, porque não vai receber. Você pode convidar, a pessoa não vem aqui, não vai vir nunca. Tem pessoas que tem que acontecer algo sobrenatural na vida delas. Se não acontecer, não se converte. Tem pessoas que uma música é suficiente. Tem outras que um sermão é suficiente. Tem outras que um estudo bíblico é suficiente. Tem outras que um programa na televisão ou na internet é suficiente. Mas tem gente que não. Então existem pessoas que, se não acontecer algo sobrenatural, ela nunca vai se render. Era o caso de Saulo. Saulo era uma pessoa assim, porque Saulo ele era um tipo colérico assim, aquele cara pragmático, aquele cara frio. Sabe aquela pessoa fria? Que você pode falar o que você quiser, não mexe com ela. E na igreja é assim também. Lá fora também é assim também. Você sabe que existem 4 tipos de temperamentos, né? Nós temos os coléricos, mas temos os sanguíneos também. Temos os melancólicos e temos os fleumáticos. Essa noite aqui eu tenho os 4 aqui dentro. Eu já sei que a mensagem que eu prego tem causa um efeito no sanguíneo diferente do efeito do fleumático, diferente do colérico, que diferente do faltou qual? E o melancólico, diferente do melancólico. Claro, por exemplo, se eu estiver pregando aqui sobre a volta de Cristo, e o maestro começasse a fazer o fundo musical da volta de Cristo, e eu falasse assim, olha, Jesus vai voltar, o céu vai se abrir, Cristo vai aparecer, os anjos com ele, tocando trombetas, vai ser maravilhoso. Eu falasse assim, antes de eu terminar, sabe quem já estava em pé? Os sanguíneos. E sabe quem já estava chorando? Os melancólicos. E sabe quem estava numa dúvida cruel, aceito, não aceito, vou, não vou? O fleumático. E sabe como é que estaria o colérico? Estaria assim, colérico. É assim, é? Jesus vai voltar de dia ou de noite? Vem, como é que ele vem? De avião? Tem alguma nave espacial? Como é que vai ser, né? Se for de dia aqui, é de noite no Japão. Enfim, o colérico, ele não vai ali, assim, aceitou pela fé e está feliz já. Ele quer saber detalhes. Por que é assim? Por que não é assim? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser daquele outro jeito? É assim. E Saulo era assim. Então, para Saulo se converter, tinha que acontecer algo assim, fora do normal. Então ele estava indo para Damasco, Saulo e a turma dele, respirando ameaças e mortes, sabe assim? Estava mal, camarada, indo para perseguir mais cristãos. Jesus falou assim, hoje eu vou fazer uma visita para esse homem. Hoje o estudo bíblico é comigo. E no caminho Jesus apareceu para ele. Quando Jesus apareceu para Saulo, para o doutor Saulo, para o poliglota Saulo,
para o judeu Saulo, para o romano Saulo, para o grande Saulo de Tarso. Jesus apareceu para ele de uma forma tão impactante, que Jesus veio com toda a sua glória, e uma forte luz envolveu Saulo. Ele ficou cego, aquela luz muito forte, ele ficou cego. E então ele caiu, e quando ele caiu já estava totalmente cego. E as pessoas que estavam com ele viram esse evento, mas não viram ninguém. E aí quando Saulo cai, ele escuta uma voz, e a voz foi assim: Saulo, ô Saulo, o que eu te fiz, rapaz? Por que você não gosta de mim? Por que você me persegue? Me diz. E Saulo, cego, falou assim: quem está falando? E a voz falou assim: eu sou Jesus, que você tanto persegue. Mas eu não persigo você, Jesus. Persegue sim. Sabe quando você perseguiu fulano de tal? Era a mim que você estava perseguindo. Sabe quando você decidiu que ia banir o cristianismo? Era a mim que você perseguia. Sabe quando você insultou Estevão? Era a mim que você estava insultando. Sabe quando você apedrejou Estevão? Era a mim que você estava apedrejando. Sabe quando você pediu cartas para Damasco e respirava ameaças de morte? Era contra mim. Você estava me perseguindo. Aí Saulo se dá conta de que estava fazendo uma coisa extremamente errada. E ele fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? E a voz disse assim: fique tranquilo, você será levado para a cidade, e lá você vai ficar sentado, esperando que alguém vai te dar as orientações. Aí Saulo foi lá, levaram ele para a cidade, ele sentou no banquinho, sabia? Sentou no banquinho, ficou lá, humildezinho, curvado, cego, doutor Saulo, 5 idiomas, de Tarso, entendeu? Humilde, quebrado. Deus quebrantou o doutor Saulo. E aí, será que vai ter que acontecer isso com você? Vai ter que ficar cego, meu amigo? Ou vai ter que adquirir uma doença grave? Ou vai ter que sofrer um impacto diferente? Tem gente que, se não passar por isso, nunca vai se converter. Doutor Saulo estava lá cego, dependendo dos outros. Não podia nem andar, porque estava cego. Para andar, alguém tinha que segurar na mão dele. Aí Jesus apareceu para Ananias. Ananias era um servo de Deus. Aí Jesus falou assim: ô Ananias, apareceu numa visão para Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias tem que fazer uma visita hoje. Senhor, para quem é a visita? Para Saulo. Qual Saulo? O de Tarso não, né? É o de Tarso. É o de Tarso. Jesus, o senhor está dizendo que eu vou visitar Saulo de Tarso? Eu quero que você visite Saulo de Tarso. O senhor conhece Saulo de Tarso? Conheço. Não, acho que o senhor não conhece. Esse homem é o capeta. Esse homem, todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo dele. Ninguém vai dar estudo, ninguém vai. Ele persegue um, mata o outro. Não, lá eu não vou. Jesus fala assim: Ananias, você não sabe, Saulo se converteu. Saulo se converteu? Como assim? Converteu. Eu tive um encontro com ele, converti o coração dele. Inclusive ele está cego. Jesus, tem certeza? Sim, claro. Então eu posso ir, Senhor? Pode ir tranquilo. Tá bom, então eu vou. Ananias foi lá, fez o apelo final. Ananias era evangelista. Sabe o que Ananias fez? Chegou assim e falou assim: Saulo, Saulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. E ele foi batizado. Saulo se converteu, foi batizado. E esse homem que perseguia a igreja, deixou de perseguir a igreja. Perseguia Jesus, deixou de perseguir Jesus. Passou a ser um seguidor, um discípulo, um apóstolo de Cristo Jesus. E esse homem, o Saulo, ou Paulo, como você quiser, esse homem se tornou uma tremenda ferramenta nas mãos de Jesus.
Para vocês terem uma ideia, os que já estudam a Bíblia já sabem meio dessa história, mas para ter uma ideia, esse homem escreveu 14 livros da Bíblia. E mais, Saulo ou Paulo se tornou o maior pregador do Novo Testamento. O apóstolo Paulo se tornou o maior evangelista do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas cristãs do Novo Testamento. Paulo se tornou também o autor, por assim dizer, sob a inspiração de Deus, claro, mas falando dele, o autor da teologia paulina. A teologia paulina é a mais complexa de todas. Hoje você vai para uma faculdade de teologia, vai estudar teologia para você ver. A teologia paulina é a mais difícil. Se você estudar Gálatas, Efésios, Filipenses, se você estudar as cartas que Paulo escreveu, você vai ficar impressionado com as frases, com as palavras, com o conteúdo, a profundidade. Você fala, isso aqui não é possível, não entendi. Porque Paulo, além de ser um homem academicamente preparado, ele ainda foi usado pelo Espírito Santo. E você sabe, quanto mais preparo você tem, mais Deus pode usar você. Deus usa todo mundo, usa até o analfabeto, claro. Deus usa cada um de acordo com o seu dom, com a sua capacidade. Mas imagina um homem do nível de Paulo. Como Deus usou esse homem. E esse homem foi usado poderosamente. E só para vocês terem uma ideia, as cartas que Paulo escreveu são tão complexas que até hoje as pessoas ficam debatendo. As igrejas, sabe esse monte de igreja que tem? É porque não entendem o que Paulo escreveu. Se entendessem, não teria esse monte de igreja. Então, as coisas que Paulo escreveu são profundas. Eu vou dar 2 exemplos aqui para ajudar no entendimento. Uma coisa que ele escreveu, sabe, foi aos Romanos. Ele fala assim, o fim da lei é Cristo. Ele escreveu aos Romanos, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Imagina essa frase nas mãos de uma igreja que não aceita os 10 mandamentos. Pronto, a pessoa fala assim, está vendo? Aí, a lei acabou. Porque Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Pronto, Cristo veio, acabou a lei. Simples. Entendeu? Há um texto que ele escreveu aos Romanos. Romanos 10, verso 4. Aí você vai estudar o que ele escreveu, por que ele escreveu, o que significa isso. Aí você fala assim, é mais profundo do que eu imaginava. Quando ele fala assim, o fim da lei é Cristo, esse fim não é fim de ponto final, de acabar. É fim de finalidade, de objetivo, de propósito. É como se eu falasse assim, você veio aqui hoje com que fim? Com que finalidade? Então a finalidade da lei é levar a pessoa a Jesus, porque a salvação é só em Jesus. E a lei mostra o nosso pecado. Então você vai analisar a lei, estuda a lei, descobre que você é tremendamente pecador, e você se joga aos pés de Cristo, e Cristo perdoa você, renova você, justifica você e salva você. Amém? É isso que ele quis dizer quando ele fala o fim da lei é Cristo. Viu como é profundo? Eu fiz só uma explicaçãozinha pequena. Olha uma outra frase dele. Ele fala assim, de todos os pecadores, eu sou o principal. A gente olha e fala assim, mentiroso. Como é que ele é o principal dos pecadores? Se Paulo é o principal dos pecadores, então eu sou o quê? Já pararam para pensar nisso? Paulo escreveu 14 livros da Bíblia, cheio do Espírito Santo. Como é que ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores? Está mentindo, Paulo? Está sendo demagogo, Paulo? Não está mentindo não, eu que não entendi, você que não entendeu. Quando ele fala assim, de todos os pecadores eu sou o principal, isso é tão profundo que a gente não entende. Sabe qual é a nosso entendimento sobre esse assunto? É assim, a gente pensa assim, quanto mais perto de Jesus eu chego, mais eu me sinto puro, mais me sinto consagrado, mais me sinto melhor do que os outros, porque eu estou mais perto de Cristo, etc. e tal. Paulo quebra esse negócio, ele fala, não é assim. Quando ele fala assim, de todos os pecadores eu sou o principal, sabe o que ele está querendo dizer? Eu vou explicar comparando a luz com as trevas. Veja, se eu estivesse num lugar escuro, quanto mais o ambiente escuro onde eu me encontro, menos eu enxergo a minha realidade, certo? Porque eu estou no escuro. Se tiver uma mancha no meu paletó, ou na minha gravata, ou na minha camisa, eu não vejo, porque eu estou no escuro. Quando eu saio da escuridão e me aproximo da luz, quanto mais perto da luz eu chego, mais eu me enxergo e mais eu enxergo a minha roupa. E se você chegar bem perto da luz, você vai ver detalhes que você não via lá.
uma manchinha, uma coisa, até um cabelo que caiu na roupa, você vê, porque você está na luz, ok? Então quem está na escuridão não vê a sujeira que tem. E quem está na luz se enxerga mais. Então aquela pessoa que fala assim, não, eu sou um bom homem, sou uma boa pessoa, batismo para mim, não. Batismo é para quem está com a vida toda complicada. Eu não, sou um bom homem. Esse é que tem que ser batizado de cabeça para baixo. Porque está perdidaço. A pessoa que diz assim, não, eu sou um bom homem, trabalho, pago minhas contas, não sei o quê, ajudo o pobre, ajudo não sei quem, dou cesta básica para não sei quem, não significa nada. Olha aqui, ó, olha aqui. Atenção, internautas, atenção, irmãos, olha aqui. Espiritualmente falando, ok? Espiritualmente falando. Quanto mais longe de Jesus você estiver, mais você se acha bom. Quanto mais longe de Jesus você estiver, mais você acha que você, você fala assim, não, louvado seja o meu nome, não é? Entendeu? Mas quando você estuda a Bíblia, ora, canta louvores, frequenta a igreja, aceita Jesus, se arrepende, confessa, abandona, se batiza e continua. Você vai chegando perto de Jesus, que é a luz, vai chegando perto, vai chegando mais perto, mais perto. Você, quanto mais perto de Jesus estiver, mais vai se enxergar. E você vai dizer, gente do céu, eu sou pior do que eu pensava. Entendeu ou não? Eu sou pior do que eu pensava. Você já foi num ambiente extremamente limpo? Sabe aquela limpeza ao extremo mesmo? Você entra, você tira o sapato. Você fala, não, nem vou entrar aqui, porque está muito limpo. Jesus é essa luz. Entendeu, Paulo? Entendeu, Paulo? Paulo não estava mentindo. Paulo não estava falando alguma coisa desconexa. Ao contrário, ele estava dando uma aula que ninguém consegue entender. Humanamente falando. Somente espiritualmente. Por isso que uma característica do cristão é humildade. Entendeu? É humildade. Essa é uma das características do cristão. Porque ele reconhece que ele não é melhor do que ninguém. Entendeu? Que a gente precisa de Jesus todo dia. Todo o tempo. Amém, irmãos? Então, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, foi usado poderosamente por Deus. Olha o instrumento que existia e que estava perdido. E Deus resgatou, salvou, transformou e o fez um grande ganhador de almas. E tem mais. Depois que ele passou por tudo isso, escreveu a Bíblia, falou tanta coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pregar para os gentios. Ele não foi um pregador dos judeus. Ele foi um pregador dos gentios. E visão de evangelista. Vou para fora. Vou pregar para os de fora. E saiu para pregar. E aí ele foi perseguido. E aí ele foi humilhado, rejeitado. Se você ler a história das perseguições de Paulo, nas suas viagens, nas suas experiências, eu acho que ele só não sofreu mais que Jó, humanamente falando. Não vou comparar com Jesus, né? Acho que Jó tem um sofrimento específico que ninguém passou pelo que Jó passou. Mas Paulo passou por terríveis perseguições. Ameaças, tantas coisas, prisões, tantas coisas. E ele viveu na pele o que significa ser perseguido por pessoas por causa de Jesus. Assim como ele perseguia as pessoas. Ele viveu isso na pele, sabe? E finalmente chegou o momento da vida dele. Depois de tudo que ele passou, chegou o momento na vida em que ele escreveu uma frase, algumas frases que resumem toda a sua caminhada. Mas antes de eu ler essas palavras finais, eu queria só dizer mais uma coisa importante. Por que eu resolvi falar sobre Paulo nessa noite? Porque eu entendo que aqui em São Paulo, que tem o nome dele, vocês moram na cidade de São Paulo,
que foi dado em homenagem a ele. Eu entendo que aqui em São Paulo, aqui em Moema, e aqui nesta igreja, e aqui nessa transmissão da internet, tem muitas pessoas como Saulo de Tarso. Pessoas sinceras, que estão perdidas e que precisam ser resgatadas. E eu digo isso de Moema porque estamos em Moema, e da igreja aqui porque estamos na igreja. Mas isso não é só Moema, é aqui em São Paulo. Tem bairros em São Paulo que o secularismo é muito grande, que o ateísmo tem crescido, que a fé tem desaparecida. E o fato é, meus irmãos, tudo bem? E o fato é que existem pessoas por aqui que só irão se render a Jesus se acontecer um milagre, ou algo impactante, algo sobrenatural. E o nosso Deus é capaz de fazer o sobrenatural. Ele tem poder para fazer o sobrenatural. O meu pai, por exemplo, era um homem duro. Era um homem simples, do ponto de vista acadêmico. E também como ser humano, muito simples. Do interior, da roça. Mas um homem duro, difícil. Meu pai sempre foi muito difícil. Ele pensava assim, pastor, padre, esse povo é tudo igual. Ele falava assim, tudo igual. Não quero saber desse povo, nem de igreja, nem nada. Ele tinha a fé dele em Deus, mas ele não aceitava esse negócio de ficar indo para a igreja, estudar a Bíblia e não sei o quê. E o meu pai era duro, era um homem de uma palavra só. Quando ele dizia assim, não, era não e acabou. Então, quando eu me tornei adventista, eu fui o primeiro da minha casa a me tornar adventista. Ele me chamou um dia e disse assim, você vai para essa igreja? Eu disse sim. Você vai se batizar nela? Sim, senhor. Ele falou assim, se você se batizar, você não será mais meu filho. Disse para mim. E eu nunca respondi ao meu pai. A gente foi criado num sistema de respeito total aos pais. Nós sempre o chamamos de papai. E sempre pedia a bênção. Todo dia pedia a bênção. E quando começamos a trabalhar, o salário era dado 100% nas mãos dele ou nas mãos da minha mãe. Todos os filhos faziam assim. O respeito, fomos criados assim. Uma base católica, família católica, base católica, bem séria, bem rígido ali. E quando eu falei para meu pai que eu vinha para a igreja adventista, ele me chamou e pela primeira vez olhou nos meus olhos e disse, não faça isso. E por quê, papai? Não sei por quê, mas não faça isso. O senhor conhece a igreja adventista? Não. O senhor já foi alguma vez à igreja adventista? Também não. Já fez o curso bíblico da igreja adventista? Também não. E por que o senhor está dizendo para não ir, se o senhor não conhece? Ele disse, não sei, mas não vá. E se você for, não será mais meu filho. Pela primeira vez na minha vida eu respondi meu pai. Nunca tinha respondido, mas respondi com tremor, com medo e também com respeito. Falei assim, papai, eu vou para a igreja e vou me batizar. E o senhor sempre será o meu pai. Nem sei como eu falei aquilo. Eu saí dali tremendo, fui chorar escondido, porque respondi meu pai. Me batizei. Meus irmãos não aceitavam, sabe? Nenhum deles aceitava. Eu e o Pedro, eu tenho um irmão chamado Pedro, eu e o Pedro nos batizamos juntos. Mas os demais não aceitavam. Meu pai e minha mãe também não. Os anos se passaram. Como eu e o Pedro fomos os primeiros a ser adventistas em casa, nós oramos pela conversão dos nossos pais por 23 anos. E pela conversão dos meus irmãos, 5 anos. Deus converteu minha família. Outro dia eu vou contar a história completa para vocês. Mas hoje, especificamente por esse tema, eu queria dizer que o meu pai um dia ficou doente. Teve câncer. E foi fazer os exames. E o médico disse, seu Joaquim, o senhor tem que operar urgentemente. Senão o senhor vai morrer. E preparamos ali meu pai para a cirurgia. E o meu pai tinha medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer, né?
Ou se não tem medo, pelo menos não quer morrer, né? Eu lembro que meu pai estava no hospital, se preparando para a cirurgia. E eu fui visitá-lo. E pela primeira vez, meu pai falou para mim o seguinte: ora por mim. Eu disse, sim, eu vou orar pelo senhor. Mas eu falei, papai, o senhor tem que confessar seus pecados. Ele falou, mas eu não sei confessar os pecados. Não, eu ajudo o senhor. Eu oro, o senhor repete. E eu confessei os pecados dele que eu sabia. E aproveitei para falar umas coisas que eu precisava falar também. E aí eu fui falando e ele repetindo. Foi bem dramático esse momento, bem emocionante. Aí depois meu pai disse assim, se eu for bem na cirurgia, eu vou aceitar Jesus, vou parar de beber, parar de fumar e vou para a igreja. Falei, papai, o senhor é um homem de palavra. E ele sempre foi um homem de palavra. A igreja orou, a família orou, muita gente orou. Ele foi para a cirurgia, foi bem sucedida, deu tudo certo. Ele voltou para casa, usou a bolsa de colostomia um tempo, mas viveu muitos anos. Meu pai cumpriu a palavra dele. Parou de fumar, parou de beber, aceitou Jesus e se batizou. Mas se não fosse a doença, ele não teria tomado a decisão. Se Saulo não passasse por aquela experiência no caminho de Damasco, ele não seria um novo homem. E você, meu amigo, falta o que para você? Tem gente aqui que frequenta essa igreja há muito tempo, mas não batizou ainda. Tem gente aqui que já foi membro, se afastou, está afastado. O nome já não está mais na lista do hall de membros. Tem que voltar e nascer de novo. E a pessoa vem aqui e não decide. Por que você não decide? Olha para mim e me diga. O que é que atrapalha você? O que é que impede você? Quais são as barreiras? O que acontece no seu coração que impede você de tomar essa decisão? Bem, para a gente conversar um pouco mais sobre isso e encerrar a reunião, eu vou ler o último texto da Bíblia para o tema de hoje. O último texto está em 2 Timóteo. Vamos ler juntos, por favor? 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. 6, 7 e 8, na verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Atenção para esse texto e, por favor, meditem atentamente comigo em cada palavra. Eu vou fazer a leitura e depois vamos conversar sobre isso. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse é um texto especial, né? Muito especial. Vamos conversar sobre ele rapidamente. Por favor, mesmo quem está bem cansado, com sono, segura um pouquinho aí, por favor. Não dorme não. Olhem para mim, por gentileza. Prenderam Paulo. Ele estava na prisão. Alguém chegou e falou assim: Paulo, amanhã você vai morrer. Estou te avisando, amanhã você vai morrer. Você vai ser decapitado. O que você faria se soubesse que iria morrer dentro de pouco tempo? Qual a reação de uma pessoa quando tem uma doença incurável e sabe que não tem muitos dias mais? É muito duro isso, né?
Tem gente que se revolta contra Deus, sabia? Tem gente que se revolta contra a igreja, contra a Bíblia. Tem gente que diz assim: ei Deus, eu frequentei a igreja a vida inteira, agora eu tenho câncer. E aí? Eu sempre falei que o Senhor é poderoso, agora eu tenho uma doença e o Senhor não me cura, né? Qual é a reação de uma pessoa quando recebe uma notícia de que vai morrer? Cada um reage de um jeito, né? É difícil dizer, mas que essa meditação ajude você e eu quando passarmos por momentos difíceis. Porque ser fiel a Deus quando tudo está bem é fácil, mas ser fiel a Deus quando as coisas não estão bem é difícil. A gente sempre acha que o milagre é quando o cadeirante levanta, né? Mas às vezes eu penso que milagre maior é continuar na cadeira e fiel. Porque é mais difícil. Dá para entender, né? É mais difícil. São coisas que as pessoas não pensam. Se você saísse daqui e não tivesse onde dormir hoje, e nem o que comer, será que nós seríamos fiéis ainda? A gente não sabe. Mas avisaram Paulo: Paulo, amanhã você vai morrer, amanhã você vai ser decapitado. Aí Paulo escreve, e ele escreve essas palavras que eu li para vocês. Ele fala assim: pessoal, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, isto é, da minha morte, chegou. Aí Paulo diz assim: mas eu quero fazer uma declaração. E essa declaração de Paulo, para mim, é arrebatadora. Para mim, é curadora, restauradora. Ele fala assim: ouçam o que eu vou dizer. Atenção, Moema. Atenção, São Paulo. Atenção, seres humanos. Vou fazer uma declaração de fé. E quem está falando foi um perseguidor da igreja, um perseguidor do cristianismo, um inimigo da fé. Pois agora eu sei que vão me matar amanhã, e eu quero declarar a todos. E ele diz: combati o bom combate. O que é isso? Eram os conflitos que ele enfrentava. Você acha que Paulo não tinha os conflitos dele? Sim, ele tinha. Como eu tenho os meus e você tem os seus. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu sei o que é certo, mas não consigo realizá-lo, diz Paulo. Miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa morte? Aí ele fala assim: combati o bom combate. Esse foi um dos seus combates. Você sabe como é que se combate o bom combate? Atenção, igreja de Moema. Atenção, internautas. Você sabe como é que se combate o bom combate? É de joelhos no chão. É em oração. Amém, irmãos? Uma vez procuraram um líder religioso e disseram assim: fulano de tal, eu tenho muitos problemas. Como é que eu faço? E o líder religioso disse: ora a Deus e passa por cima dos seus problemas. A pessoa disse: meus problemas são altos, eu não consigo passar por cima. Ele disse: é simples, passa por baixo. E como é que eu vou passar por baixo? Tem que se ajoelhar, meu amigo. Tem que se ajoelhar. Paulo diz: eu combati o bom combate, de joelhos. Essa noite nós todos temos combates. Vocês têm seus combates, eu tenho os meus. Todo ser humano tem os seus combates. Mas só tem um jeito de vencer isso: é de joelhos no chão,
de joelhos no chão. Essa expressão joelho no chão, eu sei que tem gente que não pode se ajoelhar porque está numa cama, porque tem um problema nos joelhos, porque tem... É uma expressão que eu estou dizendo, ore a Deus. Se der para ajoelhar, ajoelha. Se não der, faça em pé. Se não der, faça deitado. Se não der, faça de cócoras. Faça de algum jeito, meu amigo. Mas só ore a Deus. É assim que você combate o bom combate. E Paulo diz assim: combati o bom combate e completei a carreira. Oh, coisa bonita. Quando ele fala eu completei a carreira, sabe o que ele está dizendo? Eu terminei a minha missão, eu não desisti, eu não abandonei, eu não fugi, eu não retrocedi. Combati o bom combate e completei a carreira. Irmãos, nós precisamos terminar essa carreira. Você que está lá atrás, você que está aqui no meio, você que está aqui na frente, você que está vendo a gente pelas redes sociais, é preciso terminar a carreira. Não é hora de desistir, sabe? Não é hora de você desistir. Estou falando para alguém que está em casa me assistindo e que um dia frequentou a igreja, mas agora não frequenta mais. Você abandonou a fé, abandonou a Bíblia, não lê mais a Bíblia, não ora. Você não frequenta mais a igreja, você não vibra mais com a volta de Jesus. A esperança da volta de Cristo já não mexe mais com você. Entendeu? Você está frio, bem frio, até critica a Bíblia, critica a igreja, critica a fé. Sabe por quê? Porque você está longe de Jesus. Meu amigo, minha amiga, volte para Jesus hoje. Volte hoje para Jesus. E vamos terminar a carreira. Vamos completar essa caminhada. Vamos completar essa caminhada. Vamos? Eu convido você, vamos completar a caminhada. Paulo disse, eu terminei a carreira. Nós temos que terminar essa carreira, temos que terminar essa jornada. Não desista agora, não é hora de desistir. Temos que permanecer firmes, mesmo que seja difícil. Não desista jamais. E alguém pode dizer assim, mas está doendo. Eu imagino, mas não desista. Mas está sangrando, o meu coração está sangrando, mas não desista. Mas eu sou vítima de racismo, mas não desista. Mas eu sou vítima de preconceitos, não desista. Mas ninguém me visita, não desista. Mas as pessoas não me compreendem, não desista. Não desista da sua fé, da sua caminhada. Mas na empresa está complicado, no escritório está complicado. Lá em casa, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha filha. Eu estou com um problema financeiro. Você pode estar com um problema que for, meu amigo. Olha para mim, olha para mim. Não desista. Não desista. Nunca, nunca. Combati o bom combate. Completei a carreira. Termina a caminhada. Termina. Estou falando para alguém que pensou em desistir. Não desista. Não desista. Mas eu não consigo ser fiel. Continua, ok? Está me entendendo? Continua. Mas eu sou uma pessoa muito errada. Continua buscando a Jesus, continua na igreja, continua firme na fé. Não desista, não desista. Jamais, jamais. Completei a carreira, diz ele. E ele termina dizendo assim, e guardei? Me ajudem, e guardei? A fé. Isso é fenomenal. Sabe o que é guardar a fé? Significa que a gente não negocia a nossa fé. Guardar a fé é assim, a nossa fé não está em negociação. A nossa fé não está em balcão de trocas. A nossa fé não tem preço. Quantas vezes, para ganhar um pouco mais, a gente baixa o nível e negocia a fé. Quanto custa a sua fé? Um aumento do salário? Quanto custa a sua fé? Uma posição maior na empresa? Uma viagem internacional? Quanto custa a sua fé? Combati o bom combate e guardei a fé. A fé não pode ser negociada. Podem te dar o cargo mais alto da empresa. Pode aumentar teu salário para 1 milhão. A fé não está em negociação. Amém, irmãos?
Não troque a sua fé por posição nenhuma. Não troque a sua fé por momento nenhum. Não troque a sua fé por nada. Nem por um rabo de saia. E nem por um corpinho sarado. E nem por momentos de prazeres com um grupo de pessoas, em qualquer lugar que seja. Não negociemos a fé. Se alguma vez alguém negociou, vamos recomeçar hoje. Se alguma vez alguém caiu, vamos levantar, mesmo que você levante cego, como Paulo. Ele caiu, não caiu? E levantou cego. É assim. Ainda dá tempo. Ainda é possível. Porque Jesus, que encontrou com Saulo naquele caminho de Damasco, é o Jesus que veio a Moema essa noite. E essa noite, essa igreja se transforma no caminho de Damasco. E Jesus está aqui para se encontrar com você. Para fazer o milagre que você precisa. E que eu preciso. Guardei a fé. Irmãos, vamos guardar a fé? Vamos guardar a fé em nome de Jesus? E ele termina dizendo assim: e desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas também a todos da igreja de Moema. E não só de Moema, a todos quantos amam a sua vinda. Eu fico impressionado quando vejo uma pessoa como a irmã Zenilda, que trabalha com a irmã Regina. Uma pessoa de fé, que está entrando ali no batistério. A irmã Regina está por aí? Ô, irmã Regina, a senhora pode fazer a gentileza de vir até aqui, por favor? Deus abençoe muito a senhora. Por favor. Olha que fruto maravilhoso de um apoio, de um abraço, de um carinho que essa mulher faz, que a mulher estende a mão para ela e ajuda. Eu sei pouco, mas já entendi que Deus te usou muito e continua te usando. Tem mais alguém que conhece aqui a irmã Zenilda? Vem aqui para dar esse apoio para ela, porque ela está fazendo uma coisa tão bonita, né? Está fazendo algo tão lindo, não é? Emoção demais ter aqui a irmã Zenilda aqui no batistério. Isso é muito emocionante. Ô pastor, você me permite fazer uma coisa diferente antes de você proceder? Eu queria pedir, irmã Regina, se aproxime aqui, coloque a mão assim na mão dela, por favor. Isso, fica segurando, tá bom? Olha que cena bonita essa. Olha que cena, eu vou até tirar uma foto dessa cena. Essa cena tá linda demais, pastor. Isso aqui mostra o que é o discipulado. Olha isso, olhem para mim aqui. Olha que cena mais linda essa. Não, tá bem aqui. Seja bem-vinda, pastor Laércio. É contigo, pastor. Bem, eu estou assim muito feliz, viu, querida, por participar desse momento especial na tua vida. Acho que boa parte dos irmãos aqui já viram a Zenilda aqui na igreja e perceberam assim quanto ela é tímida, né, Regina? Sim. E eu estou impressionado, pastor, com a coragem dela. Uhum. Ela tomou a decisão essa semana. No fim de semana. O pastor fez o apelo ontem. Uhum.
E ela já vem estudando a Bíblia com a Regina, já vem acompanhando, já vem frequentando a igreja. E mesmo com toda a sua limitação, toda a sua timidez, ela criou coragem, se decidiu, aceitou. E está aqui diante de vocês, diante de pessoas que estão nos acompanhando. A família, tem uma família dela, uma parte da família dela, que estão nos acompanhando nas redes sociais, não puderam estar aqui. E Deus deu essa coragem para ela. Amém. E que testemunho incrível você está dando agora, Zenilda, diante de todos nós, declarando a tua fé em Cristo Jesus, teu desejo de viver uma vida centrada nele, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que os teus pecados, todos eles, sejam perdoados. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oh, yes. Amém. Uau.